Inspirados na data símbolo da chegada de Jesus à Terra, o Natal, os pioneiros da União dos Espíritas da Bahia idealizaram uma instituição que integrasse todos os companheiros de ideal, consagrando-a a Jesus e dela fazendo templo do amor fraternal. Assim nasceu a União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, em 25 de dezembro de 1915, sob a égide do Evangelho revivido pelo Espiritismo. Compartilhe as alegrias de ver o sonho de outrora como realidade viva e atuante em todo o estado da Bahia. E que a fé, a esperança e o amor brilhem em seu viver nos dias futuros. FEB, unindo os espíritas e seu movimento. Que chegou o Natal, mesmo que a gente não acredite mais, tem sempre um sonho olhando pra você, de certo aquele que ficou pra trás. Sente que chegou o Natal, alguém deixou presente pra você, e é o futuro pra você tentar, seja o que for que você vá querer. Olha pra criança rindo, diz que a vida vale a pena, quando a esperança vindo faz a dor virar poema. Sente que chegou o Natal, mesmo cansado de pedir a Deus, olha pros filhos de quem vê passar, sente esses filhos se tornarem seus. Sente que chegou o Natal, a vida segue, nunca chega ao fim, e todo amor que eu já dei pra alguém, de alguma forma vai voltar pra mim. Pisca o olho para a estrela, dança solta a luz da lua. Quem se lance, quem tem medo, andam pela mesma rua. Sente que chegou o Natal, mesmo que seja uma invenção qualquer, mesmo que pense que não há mais Deus, reza que seja o que Deus quiser. Sente que chegou o Natal, mesmo que seja uma invenção qualquer, mesmo que pense que não há mais Deus, reza que seja o que Deus quiser. 25 de dezembro do ano 1, nasceu Jesus. Assim lembra a cristandade. A mensagem do amor eterno chegou à Terra. 25 de dezembro de 1915, nasceu a União Espírita Baiana, futura Federação Espírita do Estado da Bahia. A mensagem da União dos Espíritas se concretizava em uma organização. Assim como na maternidade há um período de gestação, um parto e o desenvolvimento de um novo ente,
Algo similar ocorre quando se realiza uma criação institucional. Há os antecedentes, o ato criador e sua história. Vale a pena em dias de efeméride recordar, olhar o passado para melhor delinear o futuro. Il nous vient des endroits les plus reculés du monde, où la magie noire est de rigueur. Je vous présente un homme qui a percé ces mystères. E toda instituição tem seus valores, seus objetivos. Finalidade institucional, 1915. Estatuto, artigo 1º, parágrafo 1º. O estudo teórico e experimental do Espiritismo e a propaganda de seus ensinos por todos os meios ao alcance da sociedade. Parágrafo 2º. Constituir-se entre as associações espíritas do Estado o laço de união e solidariedade, integrando-as ao mesmo tempo no movimento de organização espírita do Brasil e de todo o planeta, segundo o plano da Federação Espírita Brasileira. Parágrafo 3º. Praticar a caridade por todos os meios, materiais e morais, esforçando-se pela gloriosa síntese do decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 1922. Fala de José Pititinga apresentando relatório. Eis o motivo para a ação de graças.
Efetuamos desde 3 de outubro de 1920 nossas sessões nessa casa que o Altíssimo nos deu e que nós consagramos a Jesus. Meditai nestas palavras. Consagramos a Jesus. Isto vale por um programa ou por uma profissão de fé. É preciso que cada um de nós compreenda o valor dessa consagração para fazer dessa casa o que ela é e o que deve ser: o templo do amor fraternal e da caridade cristã. 1996. Mensagem mediúnica de José Petitinga. Queridos companheiros de jornada, permaneçam conosco a paz e a alegria que procedem do Senhor. Vivemos os dias severos da grande transição. Os tempos de mudança nos tomam por inteiro, convidando-nos a acuradas reflexões. As conquistas humanas da inteligência não foram acompanhadas pelo desenvolvimento das realizações do sentimento. Por isto, a ética desvaira, a fé cambaleia, os valores morais só sobram e as esperanças cedem lugar ao desvario, à alucinação. Certamente, florescem também o amor e o idealismo, que ainda não receberam o destaque necessário para contrapor-se ao crime, influenciando as vidas. Acima de todos estes acontecimentos, paira, porém, soberano, o amor de nosso Pai, que nos faculta entender as leis do progresso e da vida. Graças ao Consolador, dilata-se-nos a visão e o entendimento nosso penetra na lógica dos acontecimentos, induzindo-nos ao avanço, à vitória sobre as próprias imperfeições, na conquista triunfal da imortalidade feliz. Não nos encontramos reunidos por capricho do acaso, na jornada que nos atrai e fascina. A batalha tem-se nos apresentado com desafios constantes, nos quais nem sempre temos sabido vencer com galhardia. Convictos, no entanto, do significado do momento, temos permanecido porfiando no bem. Não desistamos nunca. Nossa federação foi edificada para a superior tarefa de divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos, unindo os adeptos e as casas em um feixe de varas. Soa o momento em que faz necessária maior cota de abnegação e de entendimento fraternal. Este é o instante de nos voltarmos a unir pelo trabalho, dirigido aos que sofrem em ambos os planos da vida, além da excelente folha de serviços iluminativos e unificacionistas que vêm sendo realizados. Nossa casa possui muitos espaços físicos que devem ser preenchidos por atividades que se encontram aguardando ocasião de se desenvolverem. A finalidade essencial não pode e nem deve ser afetada em nossa casa, a unificação, mas pode ser ampliada, amparando vidas e diminuindo-lhes o sofrimento em nome da caridade. Ao lado desta demonstração de amor, utilizemos nosso espaço físico para palestras, conferências, terapias bioenergéticas, nas quais Jesus esteja sempre presente. Prosseguir unidos e afáveis,
no desempenho das vossas tarefas, guardando a certeza de que estais sob o amparo superior. De nossa parte, continuamos devotados e ao vosso lado, bem como outros companheiros que por aí passaram, nossos queridos Abílio Silva Lima, Alfredo Mercês, Santa Rita, Miranda, Raquel, Alfredo Miguel, Raquel Ribeiro, Vitória Andrade, Maria Alice, Paulo Alberto, para citarmos apenas aqueles que vieram conosco até aqui. Acalmai ansiedades, uni-vos cada vez mais e avançai. Ergamos juntos o reino dos céus na terra, a fim de diminuirmos os danos dos choques destes dias e porfiemos. Amanhece era nova, caminhai com o sol da feliz madrugada, enfrentando as trevas teimosas e diluindo-as, exortando ao Pai que nos abençoe e inspire sempre o companheiro devotado e servidor afetuoso, José Petitinga. Diante de tudo isto, como estamos hoje no cumprimento da missão institucional? Quão alinhados estamos com seus objetivos primaciais e as orientações do seu primeiro gestor? Neste momento histórico de tantas conquistas da civilização e tão grandiosos problemas humanos, o desafio continua: viver a plenitude do espírito nas ações transformadoras da pessoa e da sociedade. Que o passado de nossa aniversariante nos enterneça e entusiasme, o presente nos desafie e nos una, e o futuro, sonho ou utopia, nos faça criativos e realizadores. Que a comunidade espírita federativa passada, presente e futura permaneça imbuída da grande responsabilidade de constituir-se como exemplo prático de como viver o ideal espírita no mundo contemporâneo, impulsionando para novos estágios evolutivos, onde saberemos cultivar com mais brilho a sabedoria e a virtude. Que novos trabalhadores sejam acolhidos,
apreendendo na convivência salutar o significado evolutivo da união dos espíritas e da unificação das instituições, e realizem nas tarefas federativas os potenciais espirituais que lhes são próprios. Nas palavras de José Pititinga, valorizemos as possibilidades que se nos deparam. Felizes e unidos, inauguremos o período salutar da fraternidade legítima como prólogo da era melhor do espírito imortal. Quanto nos seja possível fazer, façamo-lo hoje. Recordemos que a grande obra se inicia no íntimo do próprio homem, que se transforma para melhor e transborda para a instituição e sua comunidade. Que os espíritas baianos prossigamos vinculados pelo ideal que nos guia, felizes pela sua concretização, ainda que atuando em diferentes formas de organização, contribuindo para o fortalecimento da rede espírita federativa estadual por meio do vínculo amoroso, energia que sustenta o viver evolutivo. E que o trabalho na grei federativa seja meio de enriquecer-nos como seres espirituais e, enriquecidos, experimentemos a busca de Deus até a perfeita comunhão. São os votos dos companheiros federativos do Aquém e do Além. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Espíritas companheiros, recordai a trilogia: união, serviço e amor nas lutas de cada dia. Resguardai com zelo e fé nossa doutrina de luz ante a treva mais espessa, que nenhum de nós se esqueça da rota para Jesus.
Senhoras, senhores, queridas irmãs, caros irmãos na doutrina espírita, amigos e amigas queridas que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de plenitude. Bailam no ar as dúlcidas melodias do Natal. Parece que a natureza muda em seu aspecto mais profundo e que a sinfonia de sons e de cores que existe no cosmo adquire maior intensidade. É por causa da dúlcida presença de Jesus em nossos corações. Não foi por outra razão que os arcanjos entoaram a perpétua melodia de glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens, segundo uns, segundo outros, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. A vida transcorria de uma maneira muito normal. Ele era jovem, doutorara-se em medicina fazia pouco tempo. Morava em Londres, embora não houvesse nascido na capital das Ilhas Britânicas. Ainda não era o escritor famoso, era o jovem sonhador. Amava a medicina, com acendrado interesse por salvar vidas, por se envolver nesse painel de complexidades que é a vida, sob qualquer aspecto. E nas suas horas de mais possibilidades fraternais, ele as dedicava a atender a um lar de crianças, de meninas, dos arredores de Londres. Daquele tempo, ora, mais ou menos, na época de 1930, da década até 1940, o mundo estava na perspectiva da ascensão do nazismo e a Inglaterra, ali próxima, acompanhava a movimentação do país próximo e quase vizinho, preocupada com a paz. Essa paz que somente Jesus pode e sabe dar-nos com integridade. E ele era um sonhador. Como todo jovem que conclui o seu ideal, que chega a atingi-lo, é natural que a felicidade faz desse jovem um conquistador. Porém, algo sucedeu. Estava havendo no país uma epidemia de croup e muitas vidas estavam sendo ceifadas. Não havia ainda penicilina e outros produtos que os tempos modernos, a partir de 1950, ofereceram à farmacologia. Então ele recebeu um chamado urgente da Madre Superiora para ir ao lar de crianças órfãs dos arredores. E ele, que estava no hospital público, no centro da cidade, anoitecia, ele resolveu fazer o lanche, pegar um veículo e dirigir-se ao local. E quando lá ele chegou, ele percebeu o porquê do chamado de urgência. Uma das crianças, uma menina muito linda, estava com a enfermidade perversa. Já se encontrava no seu rosto as marcas da próxima desencarnação. A respiração entrecortada, com muita dificuldade. O olhar quebrado, a febre, as resistências infantis desaparecendo aos seus olhos. Então a madre disse: há uma possibilidade de salvá-la. Se nós fizermos uma traqueostomia, fizermos uma perfuração na traqueia e colocarmos um tubo para a respiração natural. Mas, madre,
Eu sou um clínico. Terminei o curso não faz muito tempo. É talvez a minha primeira experiência sem a presença dos insignes mestres. Eu não tenho a menor habilidade cirúrgica. E ela, com a sua experiência de orientar vidas, disse-me com seriedade: bem, é uma hipótese, porque se nós tentarmos a traqueostomia, ela terá possibilidades 10% de viver. Mas se não tentarmos, ela não terá a mínima possibilidade. E antes do amanhecer do dia, ela terá marchado na direção da imortalidade. Não poderia haver um argumento mais sólido, mais verdadeiro. E resolvi aquecer. Ela me apontou a sala contígua que deveria funcionar para que nos asepsiássemos. Foi aí que eu a conheci. Que eu conheci a enfermeira que ela destacara para me auxiliar. Era uma jovem esguia, ruiva, agradável. E quem me falou seria a primeira experiência depois de haver colado grau. Estava nervosa, porém era também de ansiedade. Ela ajudou-me a lavar as mãos, colocar as luvas, aproximou-me da salinha de cirurgia, que era a mesma sala que foi transformada em um leito hospitalar. Ali estava a menina, e a madre explicou que ela seria a anestesista. Ainda nos utilizávamos de métodos primários. Encharcavam algodão de éter ou de clorofórmio e colocávamos no nariz. Era muito empírico, mas era o meio de que nos utilizávamos à época. Quando todos estávamos dispostos, eu olhei para a enfermeira e sorri por detrás da máscara. Ela fechou os olhos e, muito séria, ela balançou a cabeça. Então estava assinalado o local da traqueia pela generosidade da Madre Genoveva. Então eu tomei do bisturi e me lembrei de Deus. Fazia muito tempo que nós havíamos perdido o contato. Para ser exato, desde os primórdios, quando eu entrei na universidade e comecei a ouvir as aulas de anatomia, de fisiologia, que pretendiam explicar a origem da vida do corpo através de fenômenos naturais e de explicações bastante complexas. Com o tempo, eu me fui distanciando da fé religiosa e adotando a fé científica. Mas agora, naquele momento em que a criança ia adormecer, não sei se iria acordar, eu me lembrei de Deus. E no silêncio, que era o momento de oração, eu disse: se tu quiseres, salva, eu te peço, salva. E senti uma emoção estranha. O bisturi pareceu escorregar na garganta. E eu ouvi o momento em que a lâmina aguçada cortava os tecidos e logo em breve estava o campo cirúrgico em plena ação. A palidez, as manchas roxas embaixo dos olhos foram desaparecendo da menina enquanto a enfermeira pisava os vasos e eu delicadamente introduzia o tubo respiratório. As minhas mãos tremiam, uma emoção inusitada tomou conta da minha vida. E logo preparamos a conclusão do ato cirúrgico. Eu olhei a menina, respirava. Um pouco de róseo apareceu na sua face. Mas ela continuou dormindo. Ambos saímos na direção da pia para fazermos a desinfecção, retirar a máscara, as luvas usadas. E eu disse para ela: agora é a sua vez. Ela sorriu e disse: que felicidade. É como se nós víssemos a pessoa morrer,
para ressuscitar depois. Estou muito comovida. E ele disse, e agora vai depender de si. O pós-cirurgiado tem os movimentos automáticos, reflexos. E às vezes, em caso dessa natureza, sente qualquer coisa lhe incomodando que não faz parte do organismo e arranca. E pode, às vezes, retirar o tubo respiratório e jogar fora. Muito cuidado. Ela sorriu e disse, doutor, eu me formei há pouco. Eu estou bem orientada a este respeito. Como eu estava muito cansado, disse-lhe que ia repousar ali mesmo no hospital para voltar a Londres pela manhã do dia seguinte. Dispensamos a madre, que também deveria ir para o seu quarto, já que ela ia fazer o pernoite com a criancinha que respirava em um ritmo de quase equilíbrio. Altas horas. Não posso imaginar qual fosse. Ouvi uma zoada e alguém golpeava a porta do meu quarto. Com muito desespero, abria. Era ela. Doutor, venha rápido. Havia cometido um primeiro erro. Deixar um recém-operado a sós. Mas como não havia ninguém para poder vir chamar-me, seguia quase correndo pelo amplo corredor de arcadas. Entrei no quarto e olhei. A luz pálida de um candeeiro. Eu pude ver que a menina estava morta. A palidez da face. Eu, então, aproximei-me, olhei a garganta. Lá não estava o tubo. Eu disse, mas ela morreu. Onde está o tubo cirúrgico? Ela ficou calada. Abaixou a vista e eu procurei-o. Estava tirado ao chão. Apanhei-o e disse, ela retirou. Você dormiu? E ela disse, eu não sei o que me aconteceu. É verdade, doutor, eu dormi. Eu estava tão cansada. Eu dormi, não aguentei. O sono é o ladrão que usa sandálias de veludo e nos ataca, vai subindo pelas pernas, a cabeça. Perdemos o controle e dormimos. Quando eu acordei, ela havia arrancado o tubo. Eu nem tive tempo de verificar onde estava. Doutor, mas é um crime muito grave. Esse que a senhorita acaba de praticar. É um crime muito grave. Recompus o corpo da menina. Ia preparar-me para chamar a Madre Superiora. Quando, no auge da ira, eu disse, eu tenho que a denunciar ao Conselho Regional de Medicina. Ela ficou muito triste. Tomei do papel, da caneta, e com a mágoa e o ressentimento, eu descrevi toda a cena desde o momento em que cheguei e me preparei para o ato cirúrgico. Descarreguei o meu desespero dessa moça irresponsável, incoerente e incapaz de exercer o seu encargo. Quantos mataria depois? Por causa do sono. Todos nós sentimos sono. E quando nós fazemos o juramento para salvar vidas, é para dar também a nossa vida. Depois que eu fiz a parte, já amanhecia, eu a chamei, li e perguntei-lhe, alguma emenda? Eu exagerei por acaso em alguma coisa? Ela meneou a cabeça negativamente. E eu lhe pedi que assinasse para confirmar e para dizer que estava de acordo. Ela pegou trêmula a caneta e, antes de assinar, olhou para mim de uma forma inesquecível. Doutor, dê-me outra oportunidade. Outra oportunidade, doutor. É a minha vida a enfermagem. Eu venho da Escócia. Eu fui trabalhar em bares, limpar o chão,
para pagar a faculdade. Os últimos dias, os últimos meses foram terríveis. Eu trabalhava durante a noite para poder conseguir recursos para pagar os deveres da formatura. Dê-me uma nova oportunidade, por favor. Em nome de Deus. Olhei-a e disse-lhe, em nome de Deus, nego-lhe a nova oportunidade. Porque uma nova oportunidade é um outro crime. Você irá matar. Não tem estrutura moral para suportar um sono. Amanhã eu vou colocar no correio. Por favor, dê-me o seu endereço, porque o Conselho Regional de Medicina irá convocá-la para uma reunião, o inquérito, a dispensa e depois o caso passa à Polícia Civil. Porque uma vida, senhorita, não é uma banalidade para podermos conivir com qualquer crime, ainda mais este. Ela deu o endereço pausadamente. A voz saía como um suspiro. Anotei, despedimos-nos. Eu fui chamar a madre compreendeu. Não lhe disse a razão. Disse somente que ela não havia resistido. E voltei para casa, fui para o trabalho. Ao entardecer, fui à sede do correio para colocar a carta de acusação, a declaração, o depoimento, e também para que ela fosse chamada, quanto eu, no instante em que se instalasse uma comissão, um inquérito. Coisa curiosa. No momento em que ia depositar a carta já assinada na caixa de correio, algo falou na minha alma. Leia mais uma vez. Você escreveu com fúria. Leia mais uma vez. Eu me detive. No dia que cheguei de retorno, na hora que cheguei de retorno à casa, abri o envelope, li. Não havia nada demais. Era exatamente o que aconteceu. Fechei, mas não pude dormir. No dia seguinte, fui primeiro, antes do trabalho, à caixa de correio. E uma estranha sensação tomou conta do meu corpo e, com a carta na mão, o orifício para a introduzir, eu não coloquei. Parecia ouvir no meu inconsciente a sua voz desesperada. Dê-me uma nova oportunidade. Então meneei a cabeça e dei-lhe a oportunidade. Ou não dei mais nenhuma importância. Passaram-se os anos, muitos anos. Eu abandonei a medicina, decepcionei-me. No seu exercício, com a forma como era exercido na Inglaterra. Não foi com a medicina que eu me decepcionei, mas com aqueles que realizavam o sacerdócio médico. E ao invés de ser médico para salvar vidas, eu me tornei repórter, jornalista, para escrever sobre vidas. A guerra estalou e eu fui para o front. Muitas vezes mandava notícias pela agência Reuters, dizendo que se passava na linha Maginot entre a França e a Alemanha, o que se passava no continente. E se passaram mais anos, eu fui consagrado. Escrevi livros notáveis, Noite de Estrelas, A Família Bradley, O Jardineiro Espanhol. Os meus livros vendiam-se com muita facilidade. Várias películas cinematográficas foram feitas nos Estados Unidos, tendo como roteiro livros de minha lavra. Já sou um homem de meia idade. E agora eu estou em Londres, porque eu vou receber uma condecoração. Uma dessas condecorações, com que se honram os que se destacaram em qualquer serviço. E naquele domingo pela manhã,
Eu estava no meu apartamento quando peguei o The Times, o nosso jornal preferido, e fui olhando, com essa curiosidade de repórter, até que cheguei à página das grandes notícias, e os meus olhos caíram sobre uma fotografia. Era uma janela com uma senhora relativamente gorda, de olhos profundos, que fitavam o mar à distância. E então tinha como nota e título A Dama da Noite. A mulher que nunca dorme. Eu achei isto fantástico. E comecei a ler a entrevista, a reportagem. Falava de uma senhora que durante a guerra se destacou salvando vidas. Atribuía-se que ela havia salvo mais de 5.000 vidas de crianças. As crianças que eram vítimas dos bombardeios em Londres, dos Zeppelins, das bombas voadoras, ficando abandonadas, eram encaminhadas, na grande maioria, para o seu orfanato. Era uma casa ampla num dos países do sul. E ela acolhia-os, sustentava-os, tornou-se um vulto de grande relevância. Foi homenageada pelo rei. Recebeu uma alta condecoração. E o repórter que entrevistava perguntou-lhe, mas senhora, a senhora é de uma habilidade que é quase uma médica. Há quantos anos a senhora está nisto? Há quase 30. A nossa casa é modesta, porque aqui os mineradores de carvão são pobres. Mas salvamos aqueles que chegam até nós, na medida do possível. Senhora, por que você não está em Paris, em Londres, em Milão, numa grande cidade, que necessita de pessoas muito hábeis? Por que escolheu esta cidade modesta? Por quê? Ele abaixou a cabeça e disse, é uma longa história. O meu sonho era ser enfermeira. E então eu vim do meu país para Londres. Consegui matricular-me. Fui trabalhar pesado. Lavar pratos, servir bares, atender casas de referência duvidosa, até ficar exausta. No dia da minha formatura, eu estava simplesmente exausta. E nas semanas seguintes, eu mal conseguia conciliar o sono. Quando veio a possibilidade de salvar aquela criança, porque eu me havia oferecido à Casa Pia de dar ajuda, e a menina estava com croup, e a morte era fatal e imediata. E então eu conheci o médico, que ele foi fazer a traqueostomia. E naquela noite, madrugada, em que eu fiquei velando, a meninazinha dormia. O relógio, com o seu tic-tac, me foi hipnotizando. E naquele silêncio, daquele lugar isolado do mundo, eu adormeci. Quando eu acordei, a menina havia tirado o tubo respiratório e morreu, asfixiada, por minha culpa. Então eu chamei o médico. Ele repousava, também estava cansado, e ele ficou desesperado. Então ele me disse que me ia denunciar. Preparou os documentos, leu-os para mim, pediu-me para dar de acordo. Assim eu fiz. E ele prometeu colocar para a associação, ainda naquele dia. E eu perdi a paz. Voltei para casa e não tinha paz. Comecei a esperar em casa o convite para me apresentar
na Associação Médica. E porque não veio dos 3, 4 primeiros dias, eu fui até lá e falei com a secretária. Tem havido reuniões do Conselho Médico? Sim, às terças-feiras. Mas, por acaso, recentemente houve. Eu estou interessada porque estou aguardando uma comunicação. Eu não sou inglesa, eu venho de um dos outros países e me mudei de endereço. Então, qualquer correspondência irá para o meu antigo endereço. Será que eu poderia vir aqui diariamente e você separaria a minha e me entregaria? A moça disse, não tem problema. No dia seguinte eu voltei. E assim, durante um mês, eu fui todo dia. E não havia nenhum chamamento. Eu compreendi. Ele me havia dado uma nova oportunidade. Com essa oportunidade, eu recuperei a felicidade. Ninguém sabia, somente nós dois. E a falecida, que certamente não sabia por que morreu. Então eu comecei a considerar que a minha vida não tinha sentido. O sentido da minha vida era salvar vidas. Dedicar-me onde fosse mais necessário. E viajei procurando alguma cidade aqui dos nossos rincões. E aquela foi a mais miserável que eu encontrei. Com a ajuda dos mineiros e das pessoas, erguemos, não era um pavilhão, era um telheiro. Agasalhávamos algumas crianças, que eram crianças de rua, cujos pais morreram em desabamentos das minas. E fomos ajeitando. Veio a guerra. O horror da guerra chegou a Londres. E alguém de Londres mandou algumas crianças para ficarem conosco até o momento de enviá-las para a Dinamarca, para a Noruega, para os Estados Unidos, onde elas iriam encontrar novos pais. Pessoas generosas ajudaram a construir pavilhões. E assim eu as recebi todas. Senhora, por que eles chamam o anjo da noite? A senhora não dorme? Ela disse, não, não é exatamente isso. É que enquanto elas dormem, eu vigio de dormitório em dormitório, para que não se repita o caso daquela noite fatídica. E, ademais, elas têm sonhos e pesadelos horríveis dos traumas da guerra, das bombas, despertam em sonhos, se atiram no chão e eu tenho que estar perto para tranquilizá-las. Então dizem que eu não durmo. Sim, eu durmo. Depois do almoço, eu coloco algodão com água e um pouco de álcool nos olhos. E por 1 hora, um pouco, eu repouso. Mas quando chega a noite, o meu inconsciente fica ativo e eu fico vigilante para não deixar que nada aconteça. Então, o repórter, que era muito hábil, perguntou-lhe, qual é o seu desejo, afinal? O meu desejo, de todo o coração, é que aonde estiver esse médico humanitário, que me ajuda a salvar vidas, que ele saiba que a oportunidade que ele me deu, eu multipliquei por milhares. E ele note que não cometeu um erro, que ele me deu a oportunidade e que eu correspondi à oportunidade. Senhora, e como é o nome dele? Não sei. Quase nunca nos lembramos do bem, do bom, do nobre. Sempre lembramos do mal, de quem nos prejudicou, de quem nos persegue. E eu nunca lhe perguntei o nome. E direi agora com toda a franqueza, mesmo que eu soubesse, eu não diria.
E não diria por uma razão muito justa. Não diria porque se eu dissesse que ele pediu uma outra oportunidade e ele me deu, ele teria cometido um crime perante o Estatuto Médico. O médico tem a obrigação de narrar ao seu órgão tudo aquilo que acontece, de bom e de mal. E ele seria chamado a prestar contas. E eu não posso fazer isso com ele. Mas se eu souber que ele, de alguma forma, leu que a minha vida foi transformada das vidas das crianças que eu salvei durante a guerra e após e antes, eu me darei por profundamente compensada. Então, quando eu terminei de ler essa página, eu estava de pé, na janela, contemplando a cidade bonita e vendo pela imaginação aquele condado perdido no Mar do Norte, a sua casa imensa, as crianças em trânsito, as milhares de crianças que estariam salvas em todo o mundo, porque eu lhe dei uma outra oportunidade. É certo que eu cometi um erro, não a denunciando. Mas é certo também que Deus converteu o erro numa semeadura de bênçãos. Porque nunca podemos deixar que o ódio, a ira, tomem conta de nós. Diante do maior horror, o nosso dever é a temperança, são a abnegação, a compaixão, o carinho. E o notável escritor Cronin encerra o capítulo da página que acabo de narrar com a minha emoção, que certamente não foi exatamente assim, mas cujo espírito da narrativa é este. O que me fascina é a coragem dele, porque na explicação ele disse: Jesus nos ensinou a amar e não guardar ressentimento. Jesus, que homem é esse que na história se transformou no farol mais poderoso? Quem é Jesus para mim, para você, para nós? Um dia perguntaram a Chico Xavier quem era Jesus para ele. E ele dissertou uma página linda, cujo extrato, em minhas palavras, significa: quem foi Jesus para Nicodemos? Foi a revelação de que era necessário nascer de novo. E a partir daquele momento, Jesus esculpe-se no coração do doutor da lei. Para Maria de Magdala, quem foi Jesus? Foi aquele homem que numa noite em Cafarnaum recebeu pelas portas do fundo uma mulher desvairada que lhe foi pedir conforto. E que ele lhe disse: ama minha filha, tu que não podes ser mãe, sê a mãe daqueles que não têm mães, e ser filha daquelas que não têm filhos. E daí ela permitiu que Jesus nascesse no seu coração. Quem foi Jesus para Pedro? Caindo em si, depois do gesto covarde das 3 negativas, Simão Barjonas, Pedro, deixou que Jesus tomasse conta do seu coração. Até o dia quando, em Roma,
ele deu a sua vida plantado numa cruz de cabeça para baixo. Caindo em si, Judas não suportou o peso da sua traição e optou pelo suicídio louco, desaparecendo nas garras de uma morte sombria. Mas Jesus foi para ele, exatamente naquela hora, que ele até então conhecia Jesus, mas não trazia Jesus. Jesus, para Pilatos, foi aquele momento em que ele disse: não vejo culpa deste homem. Então vos apresento Barrabás. Não queremos. Queremos crucificá-lo. Crucificar a Jesus. E então, Jesus entrou em Pilatos. E ele covardemente entregou o mestre às mãos dos facínoras e dos chacais. Quem foi Jesus para Paulo de Tarso? Foi um homem feroz que na estrada ardente perto de Damasco recebeu a visita pessoal do mestre e se transformou numa das pedras fundamentais da igreja cristã. A ele devemos o cristianismo ter chegado até nós. A ele que foi para o deserto por 3 anos para meditar, para mudar a sua estrutura e se tornar dócil como um favo de mel. Ele que era mau, que matou muitos, e a Estevão, na vista da sua irmã, sua noiva, que ao se declarar cristã e irmã daquele assassinado, perdeu o noivo para recuperá-lo da imortalidade. Quem foi Jesus para a mulher hemorroíça? Foi aquilo, Simão, quem tocou em mim? Daquele momento em que uma aglomeração imensa impedia uma mulher sirofenícia que gritava: deixe-me, deixe-me, até que ela tocou. Então Jesus nasceu nela, naquela hora. E o paralítico que desceu pelo telhado, quando é que Jesus, como é que Jesus se tornou seu amigo? Na hora em que disse: levanta-te e anda, eu te ordeno em nome do meu Pai. Para cada um de nós, Jesus tem um aspecto, Jesus tem uma mensagem. Nesse mundo atribulado e nesse mundo de sociedade infeliz, pelo desbordar das paixões e pela loucura que varre a terra em seus quadrantes. Quem é Jesus para você? Jesus na minha vida, eu era criança. Ainda me lembro quando minha mãe me levou à igreja. Eu devia ter 3 ou 4 anos. E me apontou aquele que estava lá crucificado. Eu me deixei entorpecer pela compaixão. Mas, quando ela me levou para Presépio, na mesma igreja, e eu vi pequenino na simbologia do que São Francisco havia feito no seu primeiro presépio. Então, a partir daí, ele entrou em mim e eu o conheci. E eu conheço até hoje, quando ele me diz: não peques mais. Arrepende-te a cada momento. Eu te vou dar uma nova oportunidade. Naqueles dias difíceis,
em que ele visitava Jerusalém pela primeira vez. E ao despedir-se praticamente dos amigos, estes disseram: Senhor, não nos deixe órfãos. Não, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai que vos mande o Consolador, o Espírito de verdade, para que ele permaneça convosco, repita as minhas lições e diga coisas novas que ainda não podeis suportar. E veio o Espiritismo trazendo as vozes do Consolador para que Jesus pudesse ser novamente ouvido e sentido e acarinhado pelas nossas almas sedentas de aconchego e de ternura. Antes dele, a terra havia conhecido o horror. Nabucodonosor, o terrível rei da Babilônia, Ciro, o rei dos persas, de terrível temperamento, Cambises, que ultimou a guerra dos 30 anos contra a Grécia, e aqueles outros que espalharam o horror no mundo, tornando-se ditadores, pisando sobre cadáveres. E foi neste mar de assassinatos e guerras, depois de 2 triunviratos em Roma, que ele veio numa gruta de calcário, em uma noite fria, saudado pelos animais que ali estavam para dormir, alguns pastores modestos e uma grande estrela de bênçãos, que era o mundo espiritual superior descendo à terra. E veio, e a humanidade nunca havia tido qualquer pessoa que se lhe equiparasse. Nunca antes, jamais depois. Este é o guia, é o construtor do nosso planeta, é o governador. Os espíritos imortais disseram que ele é o nosso guia. E até hoje, ele desceu daquela cruz que me assustou para caminhar pelas estradas acidentadas do sofrimento humano, esparzindo bênçãos, oferecendo misericórdia, estendendo as mãos generosas para os que choram. E veio ensinar o amor. É o grande sinfonista do amor. Mas ao lado do amor, daquelas virtudes mais que eclesiásticas, a fé, a caridade, a benignidade, acima de tudo, esse amor que nos comove e que nos arrasta, mesmo nestas horas difíceis, para a convivência da fraternidade. E após ele ter ido, a humanidade teve Gengis Khan, que mandava fazer pirâmides das cabeças decepadas para ver em qual guerra ele havia assassinado o maior número de pessoas. Átila, o Uno, que foi chamado flagelo de Deus, que inclusive matava também os animais, salgava a terra para que ela não se reproduzisse. E recentemente, o Khmer Vermelho do Camboja, que numa população de 3 milhões de pessoas,
Ele matou 1.500.000. Mas ao lado deste cruel homicida, esse destruidor de vidas, nós podemos recordar de Stalin, que sitiou o país irmão que ele considerou seu inimigo e matou à fome 20 milhões de pessoas. A fome. Cobriu toda a fronteira e tudo o que se produziu era levado para Moscou. Nem a casca, nem as plantas que restavam, quem fosse pegado comendo-as, era assassinado. Foi o decreto deste homem singular, que ultrapassou Hitler, mas que a história não pôde desmascará-lo nos dias da guerra, pelo risco que havia de ele unir-se ao outro devastador de vidas. Então, os estudiosos acham que ele matou mais de 30 milhões de pessoas na Sibéria, para onde foram grandes vultos do pensamento da humanidade, escritores, artistas, poetas, que detestavam o comunismo que ele apadrinhava. Então, esses vultos ainda estão entre nós. Ainda os encontramos na política vã e infeliz de todos os povos. Quando eu vejo que uma autoridade pode salvar milhões de vidas com uma assinatura no papel e negam-se. A AIDS tem aproximadamente 40 milhões de infectados no mundo. A África é campeã do número de aidéticos e que, segundo a imprensa, os grandes laboratórios que vendem vidas negam-se a oferecer o coquetel. E alguns governos africanos negam-se a tratar os doentes porque, na sua infinita ignorância, não tem ideia do que seja uma vida sob essa epidemia pior. E agora, quando ainda estamos sob o peso da pandemia e uma nova ameaça gripal está na Terra devorando vidas, o comportamento, não só aqui, no mundo, porque o problema não é o regime político, é o homem, a mulher. São eles, somos nós. O maior problema da vida é o indivíduo, a criatura humana. É um Francisco de Assis e é um Adolfo Hitler. É um Francisco que, no Egito, pede ao governante das terras que agora estão nas mãos dos árabes, para que haja paz. E ele diz, avise ao Papa que se ele me mandar um como você, de minha parte, não haverá guerra. E quando ele, na cruzada em que estava, com uma passagem especial que lhe foi dado, um salvo-conduto, do homem terrível, beligerante, que estudou em Paris e que falava francês como ele falava, que aprendeu com sua mãe. Ele ficou um ano percorrendo os lugares ditos santos, onde havia o horror, pois os cristãos negaram-se, optaram por matar, em nome de Jesus. Não pode haver maior vergonha na história do que as cruzadas. Logo seguidas pelo Santo Ofício, a religião assassinando aquele que sequer julgava os outros e mesmo
pegando a pessoa em pecado, desculpava, dando-lhe uma nova oportunidade. Crone deu à enfermeira despreparada para salvar vidas e ela se recuperou. Jesus deu-nos esta oportunidade através do Espiritismo. É a nova oportunidade. E o que é que temos feito? Muitas criaturas humanas, com licença, algumas que participam do Consolador, dissensão, ódio, inveja, malquerença, braços cruzados, censura, impiedade, indiferença. E, no entanto, bate no peito, chamando por Jesus. Então, neste momento tão grave, é de perguntarmos, ele já nasceu no seu coração ultimamente? Você já teve seu encontro com Jesus? Ele faz um esforço imenso para estar conosco. Basta que o chamemos pela oração, pela ação de beneficência, pelo trabalho da renúncia, pelo amor. E que temos feito nós, daquele que se utilizou de uma parábola, a parábola do bom samaritano, para provar que devemos perdoar ao mal, ao inimigo, àquele que nos persegue. A parábola do filho pródigo. Dar uma nova oportunidade ao ingrato, egoísta, que havia abandonado o pai idoso para gozar, e gozou a ponto de beber as fezes da sua ingratidão. E ele recebeu festivamente. Que cantos, que encantos as parábolas de Jesus. É necessário, portanto, que ele volte a nascer no âmago dos nossos corações. E se não estivermos em condições, caiamos em si. Isto é, façamos um autoexame e abramos os braços para receber, para doar e doarmos-nos ao seu ministério nesta grande noite que está assinalada por uma madrugada da era nova que está chegando vagarosamente, mas com toda a segurança. Jesus espera que façamos o melhor, que nos tornemos humanidade, que os instintos asselvajados que predominam sejam luarizados pelas messes de luz e de amor em que nos embebecemos. A vantagem do cristianismo, como de todas as doutrinas que falam de Deus, sobre Deus e o amor, é que nos leva à beneficência, à gentileza, ao sorriso, à esperança, mesmo quando tudo aparentemente está contra. É esta a função da noite de Natal. É provável que ele vá nascer na noite de Natal. Se você soube preparar o seu Natal, se você abriu espaço no seu coração, se você sorriu para uma pessoa caída, para uma criança revoltada e devastadora da rua, para alguém que o feriu profundamente, e você desculpou. É natural que aconteça isto. Somos todos muito imperfeitos. Então os anjos cantarão para nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens e mulheres.
Feliz Natal para todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.